embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz os frutos. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e colocamos na tua presença, em especial esse trecho. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, fale nesta noite aos nossos corações. Desde já, Senhor, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo, Senhor, as aves que ficam à beira do caminho, tentando devorar a semente. As aves que ficam à beira do caminho, tentando fazer com que a palavra não entre em nossos corações. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que os teus anjos estejam aqui. E que o teu Espírito Santo esteja encaminhando esta palavra a cada coração. E que a tua palavra, que é Espírito e vida, esteja transformando o nosso ser, esteja transformando a nossa vida. Me usa como instrumento do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então aqui, nós encontramos Jesus contando mais uma parábola. E sempre que Jesus ia contar uma parábola, ele sempre assemelhava isso ao reino de Deus. Teve um momento em que um homem chamado Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele conhecia a palavra de Deus. Ele foi se encontrar com Jesus durante a noite. E aí então Jesus começa a conversar com ele, começa a falar sobre o novo nascimento. E Jesus então começa a contar parábolas para ele. E cada vez que Jesus contava parábolas, Jesus assemelhava isso ao reino de Deus. Certa vez Jesus falava sobre a fé, outra vez falava sobre a separação que haverá de vir no último julgamento, que há de ter o julgamento de Deus. E aqui então nós encontramos Jesus falando sobre esta parábola, sobre um homem que lança a semente sobre a terra. Jesus ele gostava de pegar as coisas do dia a dia, daquilo que acontecia na vida das pessoas. E é por isso que eu digo para você, se você abrir os teus olhos e querer ouvir a Deus, você vai ouvir. No seu dia a dia, é naquilo que acontece no seu dia a dia, enquanto você vai à sua casa, enquanto você está ali fazendo o seu serviço. Se você abrir os teus olhos, se você abrir o teu coração e dizer: Deus, eu quero te ouvir, Deus vai falar com você. Glória a Deus. Eu me lembro na minha conversão, novo convertido, eu estava molhando a horta em casa. Eu tinha uma horta do lado da minha casa e certo dia eu fui lá molhar a horta. Quando eu cheguei lá, tinha uma galinha dentro da horta. E ali na minha conversão foi a primeira vez que Deus falou comigo. A galinha tinha metido o pé em tudo. Couve, estava tudo estragado, tudo bagunçado. E eu ali irado, porque eu sou uma pessoa que eu me iro muito fácil. E eu ali irado, de repente, eu ouvi a voz de Deus dentro de mim dizendo: traga isso para o campo espiritual. E ali eu já comecei a dar risada. A ira foi embora. E aí eu deixei a galinha lá. E eu comecei a olhar e falei: Senhor, a primeira coisa que eu vejo e entendo é que a galinha deve ser Satanás. Essa galinha deve ser o diabo. Porque ela veio, ela destruiu tudo a minha horta. E a tua palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, com certeza, a galinha é o diabo. E aí eu tinha um canteiro de couve. Quando a couve estava a coisa mais linda, estava crescendo, bonito, as folhas bonitas, eu tenho cuidado ali. E eu coloquei palha
senta sobre o canteiro para segurar a umidade. E aí, de repente, quando eu olhei lá, a palha toda por cima do couve, o couve todo revirado, e eu falei, eu creio que aqui, nesse canteiro, deve ser uma comunidade. E aí Deus continua. E aí eu pensando, e aí eu olhei de canto assim, tinha apenas um pezinho de couve, que estava com um pouco de palha por cima dele, e uma pontinha da folha saindo para fora. E aí eu pensei, a palha é o pecado. A palha é o pecado, porque o pecado destrói a vida do homem. O pecado, como disse Davi, enquanto mantive oculto os meus pecados, os meus ossos doíam, o meu corpo tremia. E aí então eu vi aquele couve com a pontinha da folha saindo, eu falei, mas o Senhor é aquele que limpa o pecado do homem. O Senhor é aquele que resgata o homem da lamação do pecado. Então quer ouvir a Deus? Olha o seu dia a dia, olha ao seu redor e fala, Senhor, eu quero te ver no meu dia. Eu quero te ver, Senhor, no meu dia a dia, naquilo que acontece. Fala comigo, Deus. E aqui então Jesus, ele olha e ele fala, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Dias e noites se passaram. Enquanto ele dorme, durante noites e dias a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Você já se parou para perguntar como que a fé cresce dentro de você? Como que essa palavra de Deus, como que ela cresce dentro de você? Você já parou para se perguntar como que você foi transformado pela palavra de Deus? Antes eu era um alcoólatra, um viciado. Como que isso aconteceu na minha vida? Como que eu fui transformado? A palavra de Deus diz, embora ele desconheça como isso acontece, deixa eu falar para você nessa noite, você é transformado pela palavra de Deus, e é por isso que você tem que amar a palavra de Deus. Um crente que ele não ama a palavra de Deus, um crente que ele não medita na palavra de Deus, ele está perdendo tempo. Certamente você já ouviu pessoas dizendo, eu fui liberto porque eu fiz isso, isso, isso. Eu parei de beber porque eu fiz isso, isso, isso. Vou falar para você, se tem explicação, se um milagre aconteceu na tua vida e você consegue explicar como aquilo aconteceu, não foi Deus. Foi um homem, foi qualquer outra coisa, mas não foi Deus. Porque o milagre de Deus não tem explicação. Olha o que nós lemos ainda há pouco. Jesus olhou para Pedro e disse, olha, vai no mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, vai ter uma estátua lá dentro. Paga o teu imposto e paga o teu também. Tem explicação para isso? Você consegue explicar? Poderia vir qualquer outro peixe, mas o peixe que veio era um peixe que tinha moeda dentro dele. Ei, a ação de Deus na minha vida e na tua vida não tem explicação. E muitas vezes as coisas acontecem e a gente está buscando explicação. Não, mas deixa eu explicar como que aconteceu isso. Foi porque eu fiz isso, foi porque eu usei essa estratégia aqui, foi porque eu fiz desse jeito aqui. Ei, milagre não se explica. Aquilo que Deus faz não se explica. Eu queria que alguém viesse, e infelizmente tem alguns que ainda tentam, explicar os milagres da vida. Como que um cego de nascença vê? Como que 5 pães e 2 peixes alimenta 5 mil homens?
explicação para tantas coisas. Hoje a teologia quer explicar tantas coisas sobre Deus. E na verdade Deus não se explica. Deus ele faz o que Ele quer, a hora que Ele bem quiser. Eu me lembro que certa vez eu ouvi alguém dizer que... Você já ouviu a história das muralhas de Jericó? Que o povo ficou caminhando ao redor das muralhas, e aí no sétimo dia eles deram a sétima volta, e aí eles deram um brado, deram um grito, os sacerdotes tocaram a trombeta e as muralhas caíram. E certa vez eu ouvi alguém dizer que as muralhas caíram porque o povo era tão numeroso, e eles andaram tanto em volta da muralha, que ficou uma profundidade ao redor das muralhas e cedeu o alicerce. Olha as bases. É impossível, irmão. Primeiro que eles andavam ao redor da muralha, mais longe da muralha. Porque certamente se eles andassem próximo à muralha, os flecheiros acertariam lá de cima. Então, meu irmão, Deus não se explica. Você está em busca de algum milagre em Deus. Você está em busca de algo que Deus precisa fazer por você. Então pare de buscar explicação. Confia. Confia no Senhor que você serve. Confia no Deus que você crê. O Deus que você crê, o Deus que você busca nesta noite, é o Deus que faz o impossível. E Ele é especialista em fazer o impossível. Não tente explicar a Deus. E aí então a palavra ela vem continuando dizendo que a terra por si mesma ela produz o fruto. Então a parábola ela diz que há um homem que lança a semente. Esse homem é o Senhor Jesus, porque se nós pegar aqui um pouquinho antes, capítulo 4, sobre a parábola do semeador, lá ele fala que o filho do homem é o que lança a semente. E aí, se a gente pegar a semente ela é a palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus. E aí depois ele vem falando sobre a terra, que por si mesma produz o fruto. Ou seja, nós somos essa terra. Agora, a questão que fica é: que fruto que você está produzindo? O que está sendo gerado dentro de você? Porque, para o bem ou para o mal, nós sempre estamos produzindo alguma coisa. Ele diz: a terra por si mesma produz o fruto. E é interessante que nós lemos aqui no início, quando foi dar início na história de Noé. Uma geração corrompida, perversa, maligna, aonde todos os seus pensamentos eram para a maldade, para o mal. E se nós dermos continuidade na palavra de Deus, nós continuarmos lendo até o fim, nós não vamos ler uma ou duas, mas várias passagens, dizendo que a nossa natureza carnal, a nossa humanidade, ela sempre pende para o mal. Então deixa eu falar para você nessa noite, que você, por si só tem a capacidade de produzir maldade. O ser humano por si só tem a capacidade de produzir a maldade. Mas então o que eu faço? Obedece a palavra. A palavra te ensina a produzir bons frutos. A palavra de Deus, ela vai te instruir, ela vai te levar. A palavra de Deus, ela vai te levar a produzir bons frutos. O Senhor Jesus disse que aquele que crê nele e crê no Pai, ele
e o Pai vem e faz morada na vida do homem. Ou seja, você por si só, você só é capaz de produzir frutos ruins, mas quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus, e o Espírito Santo vem e faz morada dentro de você, aí sim, você tem a capacidade de produzir bons frutos. Jesus, certa vez, ele olhou assim, e ele disse: olha, sem mim, nada podeis fazer. Jesus, certa vez, ele estava conversando, e aí então ele olha e ele diz dos discípulos: olha, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que ele estava dizendo? Os discípulos, certa vez, eles foram enviados em missão, de 2 em 2. E aí Jesus estende a mão sobre eles, e Jesus diz assim: olha, em meu nome eu dou autoridade para que vocês curem os enfermos, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. E aí a palavra diz que eles foram espalhando a palavra do Senhor Jesus. E aí eles curavam os enfermos, eles ressuscitavam os mortos e eles expulsavam os demônios. E eles voltaram todos alegres. E a palavra diz que quando eles encontraram com Jesus, eles gritaram e disseram: olha, mestre, em teu nome os demônios se submetem a nós. Jesus olha para eles e diz: não fiquem alegres por causa disso. E aí a gente pega a passagem de Jesus dizendo: olha, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que ele está dizendo? Você expulsou demônio, mas é porque você está ligado a mim. Você curou os enfermos, mas é porque você está ligado a mim. Você ressuscitou os mortos, é porque você está ligado a mim. Glória a Deus. O problema é que a gente começa a caminhar com Jesus. A gente começa a conhecer a palavra de Deus. A gente acha que nós somos os super crentes. E aí de repente a gente fala: ah não precisa orar mais não. Ah não precisa ler a palavra mais não. E aí você vai se desligando de Jesus. João capítulo 15, Jesus também fala a respeito disso. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que estando em mim e não dá fruto, o Pai pega, corta e lança fora. Mas aquele que está em mim e produz fruto, o Pai pega, o Pai poda, para que haja mais fruto ainda. Glória a Deus. Ou seja, não adianta você tentar fazer alguma coisa se você não estiver ligado em Jesus. A terra por si só produz fruto, é o que está dizendo aqui. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Ou seja, há etapas, há processos. Não tem como um pé de milho desse tamanhozinho dar uma espiga. Está com 30 dias que saiu da terra. Não tem, ele tem um tempo. Primeiro a planta, ela cresce, depois a espiga, depois o grão da espiga. Ou seja, você não pode pular as etapas, você não pode pular os processos. Há um crescimento, há um processo. Jesus, ele disse: olha, Paulo, ele disse: olha, vocês não estão preparados para receber alimento sólido, mas antes vocês ainda estão no leite materno. Ou seja, por quê? Porque eram pessoas novas na fé. Mas o problema é a pessoa quando ela vem para Cristo. Ela é novinha na fé, e aí ela passa 1 ano e não evolui. Ela passa 2 anos e não desenvolve. Ela passa 3, 4, 5 anos e ela ainda está no leitinho. Ela ainda está pequenininha. Mas Guilherme, por que então que não está crescendo? Porque não está se alimentando da palavra de Deus. A semente que está sendo lançada, a palavra de Deus que ela é lançada, ela está entrando e a pessoa está regurgitando, ela não está aceitando, ela não quer. Porque aquele que vem a Jesus, é lógico, ela vem pequenininha. Jesus falou para Nicodemos: olha, todo aquele que quer entrar no reino de Deus é necessário que ele nasça de novo. Ou seja, ele começa como se fosse um bebezinho, uma criança.
Só que ela tem que crescer, a criança não cresce. A criança, ela está no leite materno, de repente ela começa a comer uma papinha, depois já vai um arroz mais durinho, até começar a comer o alimento que nós comemos. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa vem para Cristo, começa ali no leite. Olha, Jesus te perdoa, Jesus perdoa os seus pecados. A pessoa ela vem embriagada, a pessoa ela vem viciada, a pessoa ela vem mentirosa, a pessoa vem caluniadora, a pessoa vem aqui idólatra, a pessoa vem aqui de várias maneiras. Só que com o tempo ela tem que evoluir, ela tem que crescer. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada, a semente está sendo lançada. Aquele que entra mentiroso não pode passar o tempo e continuar mentindo. Aquele que entra aqui beberrão, passa o tempo, não pode continuar beberrão. Aquele que entra aqui mentiroso, passa o tempo, caluniador, não pode mais ficar dessa maneira. Tem que crescer, tem que desenvolver. E se não desenvolve, é porque não está aceitando a palavra de Deus. É por isso que novamente eu reforço dizendo que o cristão, ele tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. Ele tem que amar a palavra de Deus, como diz o Salmo 1: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à fonte de águas, em cujas folhas nunca murcham, e no tempo certo dá o seu fruto. O crente, ele tem que ser apaixonado pela palavra de Deus, não somente de conhecer, mas de obedecer. E aí então a parábola, ela termina dizendo: assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Se eu falasse para você que tudo o que Deus quer é te preparar para a morte, como você reagiria? Mas Guilherme, eu ouvi um pregador dizendo que eu vou crescer nessa vida, eu ouvi um pregador dizendo que eu vou comer o melhor dessa terra, eu ouvi um pregador dizendo que a vitória é minha, que a minha bênção vai chegar. Ei, tudo o que Deus quer é te preparar para o dia da sua morte. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E também diz que Deus se alegra na morte do justo. E hoje o evangelho que é pregado deveria ser diferente, né? Deus não se alegra na morte do justo. No evangelho que é pregado hoje em dia deveria ser assim. Mas não, Deus, ele se alegra quando um justo morre justo. Deus se alegra quando um santo morre santo. Deus se alegra quando um crente morre crente. Deus tem alegria, porque Ele sabe, esse aqui morreu, mas no dia da minha vida, no meu retorno, eu vou ressuscitar ele. Glória a Deus, aleluia. Tudo o que Deus quer através dessa palavra aqui, ó. Tudo o que Deus quer através dessa palavra é preparar você para o dia da sua morte, para que você não se perca, para que você não seja lançado no lago de fogo, para que você tenha a salvação, a eternidade. Tudo o que Deus quer é te preparar para o dia da sua morte. Mas hoje a humanidade vive tão dispersa, vive tão longe daquilo que Deus quer. E aí quando você pergunta, você está preparado para o dia da sua morte? A resposta é: Deus sabe, né? Deus já deixou a palavra dele para que você obedeça. Isso aqui é um manual para a tua vida, para que você obedeça. E quando chegar no dia da tua morte, quando
arroz, feijão e picanha, se você tem arroz, feijão e ovo, se você tem farinha para comer. Ele supre a sua necessidade do alimento. A palavra garante isso. Deus suprirá a sua necessidade. Mas Ele não está preocupado se amanhã você vai ter 1 quilo de picanha para comer. Ele não está preocupado se amanhã você vai ter um carro sem andar. Ele está preocupado com o dia da sua morte. E é coisa que nós não nos preocupamos. Quando eu morrer, como que vai ser? Não tem essa conversinha não. Quando chegar no dia, Deus sabe. Não. Ele sabe. Se você não creu, não obedeceu, seu destino é o lago de fogo. Mas se você creu e obedeceu, você tem a vida eterna do lado dele. Glória. Então a palavra diz: assim que as espigas amadurecem, a cada dia nós vamos ficando cada vez mais maduros. A cada dia nós vamos chegando mais perto do nosso final. O homem imediatamente lhes passa pois é chegado o tempo da colheita. Começa a pensar, como que vai ser o dia da sua morte? Para onde você tem trilhado o seu caminho? Aquilo que você tem feito com os dias que Deus te dá nessa terra, tem te levado para a vida ou tem te levado para a destruição? A palavra está aqui, tudo que você precisa saber. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, a palavra. João capítulo 1 diz: o verbo se fez carne, ou seja, essa palavra se fez carne. Tudo aquilo que estava profetizado aqui se fez carne em Jesus Cristo. Glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Cristo nós temos o caminho para ir até o Pai. Então, ame a palavra de Deus. Leia, reflita, obedeça, que com certeza no dia da colheita você terá a vida eterna. Amém? Amém?